Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Cristiane, mais conhecida como Cris, e junto com Isabela, Oi, gente, pode me chamar de Bela. Beatriz, Pessoal, podem me chamar de Bia. e apresentar o nosso podcast Morro Acima. Só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me olhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Ô, Cris, me conta uma coisa aqui. Quem é que canta essa música mesmo? Ah, é do Cidinho e do Doca. Nossa, então vamos deixar só elas cantarem, né? Foco, gente, vamos lá. O assunto de hoje é a favelização do Brasil. Vamos entender um pouco mais sobre como as favelas que conhecemos hoje foram formadas e também o motivo da desigualdade social ser um problema tão grande no nosso país. É isso mesmo, Bela. É muito importante a gente entender sobre a formação do nosso passado, porque isso vai ajudar a gente a entender sobre os atuais e futuros acontecimentos no nosso país. É uma oportunidade da gente reconhecer as diferentes formas de paisagens urbanas, compará-las, entender modificação no espaço feita pelo homem, relação social e econômica, além de ser um meio da gente romper preconceitos. Sim, é muito importante a gente fazer essa reflexão. Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber o que são as favelas, né? Muita gente fica achando que as favelas são pequenas casas localizadas em morrinhos. Esse conceito não está totalmente certo. As favelas, na verdade, são quaisquer áreas de habitação que não apresentam uma boa infraestrutura. Então, assim, elas têm problemas como falta de saneamento básico e energia elétrica. Mas, Bela, conta pra gente aí como que essas áreas foram surgindo aqui no Brasil. Então, Cris, a favelização é um processo que acontece aos poucos, geralmente em áreas impróprias que foram construídas durante o período de urbanização do Brasil. Nesse período, houve um grande crescimento da população urbana devido principalmente à migração populacional do campo para a cidade, fenômeno conhecido como êxodo rural. É exatamente isso tudo que você falou, Bela. Essa mudança de vida, ela foi influenciada principalmente pelo processo de industrialização, né? Que aprimorou as técnicas do campo e substituiu a mão de obra das pessoas, né? A mão de obra por máquinas. Então, essas pessoas que trabalhavam no campo, desempregadas, viram nos grandes centros urbanos a oportunidade de garantir uma vida nova, uma vida melhor, né? É, né, Bia? Mas a gente sabe que nem tudo são flores. Muitos que viam as grandes cidades como uma luz no fim do túnel acabaram por não conseguir aquilo que planejavam. Como as cidades não tinham infraestrutura para receber tanta gente assim, as cidades tiveram um crescimento desordenado, um inchaço urbano, e assim foram incapazes de oferecer condições boas a todos. Este fenômeno é conhecido como macrocefalia urbana. Bom, esse despreparo todo resultou na formação das periferias das cidades, onde as pessoas sem oportunidade se abrigam. Infelizmente, é uma área cheia de problemas socioeconômicos de difícil reversão, já que essa realidade existe há muito tempo no Brasil, né, Bia? Sim, Bela, isso já começou já faz um tempo. E a principal causa foi a abolição da escravatura sem uma preparação do governo para a integração social desses ex-escravos. Isso fez com que, a partir do século XIX, a segregação social que já existia entre a população branca e negra do país decorresse em uma grande desigualdade social. Realmente, Bia. E aí, com a falta de recursos iguais para todos, a população que antes já sofria com escravidão passou a sofrer mais com a falta de oportunidades na vida. Isso acabou levando eles a construir suas próprias casas em morros e com o que tinham, seja tijolo ou papelão. Mas naquela época, essas casas não eram chamadas de favelas, né, Bela? Pois é, Cris. O nome foi só popularizado como favela depois da Guerra de Canudos, lá em 1896, para se referir ao arraial de Belo Monte, que existia no Morro da Favela. E até hoje são muito comuns devido à grande desigualdade ainda existente, que gera a miséria de grande parte da população. Pois é, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para quem não conhece, né, o IBGE, ele mostrou que 1% da população nacional tem um rendimento 34 vezes maior que todo o resto do país. E se a gente for olhar, o índice de Gini aumenta cada vez mais, principalmente nesse período de pandemia que a gente está vivendo. Peraí, o que é índice de Gini? Ah, é tipo um medidor de desigualdade, sabe? É um
índice que varia entre 0 e 1, e quanto mais desigual é um país, mais perto do 1 ele fica. Então, quer dizer que a renda desse 1% tá ficando maior e a desigualdade está aumentando junto? Também, Cris, também tem isso, mas junto a isso, a renda das classes financeiras mais baixas está ficando cada vez menor, ainda mais durante a pandemia. Nossa, eu imagino que seja mesmo, porque assim, a gente tá aqui conseguindo fazer nosso podcast por chamada online, mas nem todos os outros conseguem trabalhar em home office, né? Tipo, emprego como atendente, vendedor. Isso deve ter diminuído muito com a falta de procura e falência em pequenas empresas. Não, com certeza. O UOL, inclusive, publicou em setembro que a renda da metade mais pobre do Brasil diminuiu em média de 27,9%, que quer dizer que mesmo esses empregos sendo os mais arriscados atualmente, eles estão sendo os mais prejudicados. Ou ainda bem que tem um auxílio emergencial, né? Mas isso nem tá ajudando muito, né? Atualmente, o auxílio está sendo distribuído em valores entre 150 e 375 reais. Que, assim, vamos constatar que não sustenta nenhuma família. Pra vocês terem uma ideia, o mínimo médio para conseguir sustentar uma casa por um mês no Brasil é de 3.000 reais. Nossa, então quem recebe um salário mínimo não consegue ganhar nem a metade do valor desnecessário? Eu acho isso um absurdo, sério. Ainda mais porque essas pessoas não são as de sorte que conseguiram manter seus empregos regulares. Se a gente for ver, 13,4% do Brasil se encontra desempregado no momento, fora 36% que recebe auxílio emergencial, não tendo nenhuma renda além dele próprio. Então, realmente, as pessoas acabam não tendo como sustentar. Imagina sustentar uma casa inteira. E é justamente isso que leva à formação de favelas, da miséria e das baixas condições de vida da população, que, assim, não podendo comprar nem morar de aluguel nas demais regiões da cidade, acaba invadindo, entre aspas, os outros espaços e construindo casas improvisadas, muitas vezes nem concluídas, né? Algumas favelas são, assim, construídas em lugares de risco, como morros muito altos e encostas, e durante as chuvas podem sofrer com deslizamentos de terra e provocar até mortes. Nossa, isso é muito triste, né, gente? Toda essa Demais. desigualdade, junto com todo o preconceito social, gente, é muita injustiça. Sim, com certeza, principalmente porque não é uma escolha da pessoa passar por tudo isso, né? Muitas vezes a pessoa já nasce nesse lugar, é tratada como se fosse ninguém, sério, e lida com a miséria, aguenta aquelas batidas policiais que muitas vezes machucam inocentes do que os protegem. Realmente, Bia, você lembra daquele caso lá do João Pedro e da Sofia? Lembra? Nossa, e como a gente vai esquecer das crianças que morreram só porque moravam aqui sem ter feito nada? Para quem não lembra, foram só 2 vítimas da violência policial que apenas cresce no Brasil. Isso, Bela. Nossa, é um ponto muito importante ser falado, porque, assim, muitas vezes os policiais abusam do seu poder, da força que eles têm, para cometer até mesmo crimes e sair impunes deles. E não são poucos casos, né? Só no primeiro semestre de 2020 tivemos 3.148 mortes por policiais. Isso é muito. Não, e o incrível é que eu nunca vi nenhuma manchete falando sobre alguém da elite sofrendo esse tipo de violência, né? A grande maioria dos casos são só nas favelas mesmo. E isso muito pelo racismo também, né, Bela? Porque Não, com certeza. 10 mortos por policial no Brasil, 8 são negros. Não, com certeza. Inclusive, o racismo foi o que deu origem às favelas. Sim, e depois da abolição da escravatura, não houve nenhuma política de reinserção dos negros na sociedade, né? Eles foram, tipo, praticamente jogados no meio do povo sem emprego, nem ajuda, nem dinheiro, nem nada. Não tinha outra opção a não ser ir construir sua casa com o que tinham e amontoados para não dormirem na rua. E isso, infelizmente, reflete até hoje, né? Tanto que o IBGE publicou que quem mais morre por Covid-19 no Brasil é a população negra, justamente pelo fato deles estarem em lugares mais de miséria e aglomerados, onde se arriscar diariamente a ter essa doença, desde a hora que acorda até a hora que dorme, é a coisa mais comum do mundo. E o que eu acho pior mesmo é quando essas injustiças vêm do próprio governo. Lembram quando teve a Copa aqui e quiseram esconder as favelas? Literalmente para inglês ver. Eu lembro, foi um absurdo mesmo. Eles queriam levar essas pessoas para onde? Só se for pro escanteio, né? Mas vamos tentar pensar positivo.
Muitas vezes, com o passar do tempo, algumas favelas vão se urbanizando, recebem das prefeituras condições de infraestrutura como energia, água encanada, asfalto, esgoto. Que não necessariamente resolve os problemas de miséria da população. Tem como os índices de Ah, mas, violência e os problemas de tráfico de droga, né? mas a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. E o que a gente pode começar exigindo mais políticas de inserção dessas pessoas na sociedade, né? Sim, e a gente vai exigindo uma educação de qualidade que ensina que eles, desde crianças, são capazes de mudar o mundo. E eles mesmos podem exigir dos governantes os direitos básicos que eles têm. Isso mesmo, Cris. Muitas vezes eles se acostumaram tanto com o fato de não terem nenhuma oportunidade que eles mesmos nem percebem que merecem ter uma vida mais digna. Não, mas peraí. Vocês estão falando como se o único erro fosse deles. Vocês esqueceram que a gente tem muito mais privilégios sociais? Eles têm voz. A gente deveria dar mais oportunidade para que essa voz chegue a mais lugares. Privilégios sociais? Como assim? Uai, Cris, nós três somos de classe média, né? E a sociedade como um todo está mais disposta a nos escutar do que escutar alguém da favela, devido a todos os preconceitos envolvidos. E foi um ótimo ponto, Bia. Realmente nós devíamos refletir em cada ação e cada fala nossa se não estamos sendo preconceituosos. Pois é, Bela, e às vezes a gente nem percebe, porque nos ensinam esses pensamentos segregadores desde cedo. Uhum, Deveríamos todos ter uma educação mais inclusiva, né? isso mesmo. E nós que não estamos mais na escola deveríamos tentar desconstruir essa rejeição ao diferente. E eu acho que, além disso, a gente deve apoiar e promover eventos, campanhas sobre esse tema. E também a gente tem que educar os policiais, né? Porque eles têm que saber que não é porque a pessoa mora na favela que ela é criminosa. E exigir do governo ações mais inclusivas. Só assim a gente vai poder começar uma mudança significativa para melhor. Todos juntos, né? A união faz a força, né? E esse foi o podcast de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar com seus amigos, familiares, colegas. Nos vemos na próxima, galera. Tchau! Gente!